Vou dizer pra vocês uma coisa, tá? Quando a gente assiste um filme de quase 3 horas, com 2 horas e 57 minutos, e a gente não sente, isso é um ótimo sinal. E foi exatamente o que eu senti quando eu assisti Kokuho, Em Busca da Perfeição, Preço da Perfeição, não me lembro do subtítulo que esse filme ganhou aqui no Brasil, que é o grande blockbuster do Japão do ano passado, é um filme que o Japão escolheu para representá-los ao Oscar 2026. Não chegou lá na categoria de melhor filme internacional, mas chegou na categoria de cabelo e maquiagem. Vou dizer duas questões. Primeiro, merecidíssima indicação, tá? Logo de cara já vou falar que é muito merecida a indicação. E segundo, filmaço. Filmaço, 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 que tem suas quase 3 horas de duração e eu não senti. Antes de assistir Kokuho, eu tinha visto um outro filme, uma animação de quase 1h20, que eu falei, cara, que animação cansativa. E aí eu fui ver um filme de 3 horas e eu não senti passar. E eu falei, pô, eu amei, eu amei. Eu saí do cinema sabendo que eu tinha gostado, quanto mais eu pensei, mais eu curti. Porque Kokuho é aquele filme que ele tem uma narrativa que você já ouviu, você já viu ela em algum lugar, você já deve ter visto. Vai lembrar Whiplash, vai lembrar Cisne Negro, que é aquela narrativa do artista obcecado com sua arte. E nesse caso é o teatro Kabuki, muito tradicional do Japão. E aí essa pessoa, ela tem aquela coisa, primeiro, ela tem um baita talento, mas ela também tem obsessão para fazer esse talento render o máximo possível para ser o maior artista ali no país, para ser um grande nome daquela arte. E aqui em Kokuho a gente vê uma narrativa muito parecida com essas, né? Essa coisa do artista. Só que assim, um dos grandes acertos do Lee Sang-gil, que é o diretor do filme, é trazer essa obra e dar a ela um escopo de épico, sabe? Assim, tipo, é um filme que é um grande épico japonês, uma história que se passa no decorrer de décadas da vida daquele cara. Poderia facilmente ser um filme, eu enxergo que poderia facilmente ser um filme parte 1 e parte 2, né? Adapta um livro, então já tem esse hypezinho, poderia estar dividido, mas não está. Ele dá ali 3 horinhas para desenvolver, consegue desenvolver tudo muito bem mesmo, e fazer esse grande épico, que é um épico que se traduz, né? Acaba se traduzindo na duração da história. Porque aqui a gente acompanha a saga do Kikuo, que é um garoto que desde pequeno ele atua no teatro Kabuki, e uma coisa interessante é que tem uma tradição ali na época, né, um filme bem de época, ele começa ali por volta dos anos 60, e aí tem essa tradição que os homens, né, as mulheres não podem participar do teatro, as mulheres não podem atuar, né, não é algo certo, não é algo honroso, então quem faz os papéis das mulheres são os homens, e nesse caso a gente acompanha um ator homem que é especializado nesses papéis femininos e tal. Então tem todo um lance dele se destacar muito pela beleza, pelo talento, pela postura que ele tem no palco, apesar dele ser um cara que é filho de um chefão da Yakuza. Então tem todo o lance, tipo assim, desse conflito, como esse lance da Yakuza vai pesar nessa carreira que ele tem, é uma carreira também muito fechada, muito tradicional, tem todo o lance das famílias que trabalham, né, são tradicionais do Kabuki. Então isso vão criando conflitos que eles vão se chocando. E é como eu falei, é uma narrativa que ela percorre décadas e décadas e décadas da vida do protagonista, o que é muito legal de acompanhar, porque a gente vai vendo todo um crescimento, vários conflitos distintos, até porque a gente vai ter também aquela narrativa da rivalidade, que é algo muito comum em histórias, assim, que você tem um grande parceiro, um amigo, às vezes até um familiar, mas ao mesmo tempo também tem uma rivalidade muito forte, que ele vai ter aqui com um personagem chamado Shunzuki, que vai ter aquela rixa. O Shunzuki, ele é o cara que tinha tudo para ser um grande artista, né? O pai dele é um pai dessas famílias tradicionais, então ele vem de uma família do Kabuki, só que aí ele não é tão talentoso quanto o Kikuo. Então é aquela rivalidade que extrai o melhor e o pior de ambos os personagens. Algo que você com certeza não, mas se você já viu algum anime, você já deve ter visto uma rivalidade parecida, porque eu sou uma pessoa que vê muito anime, e assim, cara, eu assistia e falava, pô, isso aqui tem, sei lá, Naruto, sabe? Dragon Ball, sempre tem uma amizade barra rivalidade entre personagens, assim, em animes, e que aqui eles conseguem retratar de uma forma muito legal, conseguem funcionar de uma forma muito maneira. Mas antes de eu continuar falando desse grande épico japonês, eu quero convidar você que chegou de paraquedas para se inscrever nesse canal. Aproveita também para deixar um like, que isso vai me ajudar bastante. Não esquece de se inscrever, porque eu vejo que muita gente que assiste meus vídeos não está inscrito ainda. Se você chegou agora e não me conhece, aqui quem fala é o Ada, sejam bem-vindos ao canal. Tô sempre falando de cinema aqui no YouTube, lançamentos na telona, lançamentos no streaming, tô fazendo especial, tô falando de Oscar, né? O Kokuho é parte da minha cobertura do Oscar 2026, como eu falei, está indicado na categoria de cabelo e maquiagem, muito merecidamente. Te convido a deixar um comentário sobre o filme se você já assistiu, o que você achou, se você se interessou, se você tem uma grande expectativa sobre esse filme, né, que é o grande blockbuster japonês de 2025. E lembrando também que se você quiser trocar uma ideia comigo mais direta, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição.
do vídeo. Bora continuar falando aí de Kokuho, do Lee Sang-il, que é um filme que eu fiquei muitíssimo surpreso. Eu falei, pô, é muito longo, vou esperar, vou deixar pra ser um dos últimos da minha cobertura. Só que tive a oportunidade de ir ao cinema assistir. E olha, é muito interessante, eu não sabia, por exemplo, que ele era um filme inspirado num livro, né? Então é um livro de mesmo nome, que também já tem uma legião de fãs. É um assunto muito tradicional, né? Fala de coisas como o lance do peso de você estar numa família relacionada com a Yakuza, mas também de uma arte japonesa muito tradicional, que é o teatro kabuki. Então faz todo sentido que esse filme tenha se tornado a maior bilheteria para um filme live action da história do Japão. Eu achei isso muito legal, é uma coisa que está sendo sempre vinculada com o marketing do filme. E eu vi muito ali, realmente, de parte do público tá realmente empolgado. Tem uma lógica de estar ali, tá aguardando, né? Pô, muita gente que lê o livro, tinha gente que, pô, é um assunto que... Eu comparei para alguns amigos, eu falei, pô, é tipo o nosso filme de ditadura, sabe? Que é aquele assunto que você pode não ser especialista, mas você conhece, você sabe, e provavelmente você tem interesse em saber mais. Então, acho que o kabuki deles é algo até meio nessa pegada, assim, é algo que com certeza para eles é muito tradicional. Eu, particularmente, não conhecia a tradição das mulheres não atuarem, né, de serem os homens. Hoje em dia já é diferente, mas na época. Mas é um filme que faz isso de uma forma muito interessante, ao ponto até de muita gente, imagino, que vá assistir a Kokuho sem saber sobre teatro kabuki, vai se interessar em pesquisar mais, em conhecer mais. E eu acho que isso já é também um grande mérito da obra, né? Porque ela é uma obra que ela é interessante, ela nos causa interesse de conhecer ali os temas que ela está abordando. Mas, apesar de eu ter amado Kokuho, eu não acho que ele seja um filme perfeito, né? Eu acho que ele tem pequenos problemas que perturbam a perfeição. Coisas como o fato deles repetirem e alongarem muitas cenas, né? E tem toda uma curva dramática envolvendo o personagem do Ken Watanabe, que é o pai do Shunzuki, e é o cara que meio que vai trazer o Kiku pra junto, porque ele é muito talentoso, né? Reconhece o talento. Então cria-se uma dinâmica entre esses três personagens que vai fazer com que vários dos conflitos do filme precisem ser trabalhados em cima disso, precisem ser trabalhados em cima de uma dinâmica familiar. Mas eu acho que é um filme que às vezes ele peca pelo excesso, sabe? Porque por mais que eu reconheça e goste desse fato dele ser um grande épico, pô, tem algumas cenas que são quase cenas seguidas, assim, que elas têm basicamente o mesmo efeito, a mesma mensagem. Elas poderiam ser só uma cena, ou elas poderiam ser umas cenas, né, duas cenas mais curtinhas, só que parece que é aquela cena pra dar um impacto, e aí você... E aí ele corta, meio que parece que termina aquela cena, e aí ele faz uma outra cena em seguida pra reforçar esse impacto, e você fica tipo, mas eu já entendi. Enquanto outros aspectos da subtrama, como por exemplo a relação, né, que eles vão tendo ali com alguns personagens, eu sinto que não tem tanto lugar aqui, eu sinto que fica um pouco de fora. Tanto que é uma montagem que ela é meio brusca em alguns momentos. Tem personagens que eles somem, e eu fiquei pensando o que aconteceu com eles, se eles morreram, eles viveram. Em uma parte ali do filme, por exemplo, eu fiquei perdido sobre a relação do Kiku com a própria esposa, a própria filha, né? Eu não entendi o que tinha acontecido com elas, eu não entendi como ele estava lidando com isso, para que, claro, antes do filme acabar, ele fecha muito bem esses pontos, mas eu sinto que isso acaba atrapalhando um pouco, porque você fica meio distraído, você fica meio... Eu perdi alguma coisa aqui? É um filme longo, eu cochilei, eu não entendi. Então, o personagem desapareceu, não apareceu mais. Aconteceu alguma coisa? Tá certo isso? Eles disseram algum diálogo que eu não li ali? Então, assim, são pontos que eu acho que Kokuho acaba se atrapalhando, porque ele tenta sempre ser essa coisa magnífica, sempre ser essa coisa muito grandiosa. Na maioria das vezes acerta, mas nem sempre consegue arcar com tantos personagens, com tantas subtramas. E é claro, com uma história que ela tem um recorte tão longo, né? Ela passa ali por mais de 50 anos. Como eu falei, começa nos anos 60 e a última parte ali do filme se passa em 2014. Então é um filme que tem um arco dramático muito longo, ele é um filme que tem um arco dramático cheio de detalhes, cheio de personagens. Tem muitas coisas que eu acho que por serem muito tradicionais da cultura japonesa, quem tá um pouco de fora, quem não conhece tanto, eu mesmo fiquei perdido em alguns momentos, né? Então quem que era aquela pessoa, qual que é a função daquela pessoa ali? Tem um momento que eles vêm pro Kiku, né, que é o protagonista, e falam assim, fulano quer te ver. E aí ele, nossa, agora ele quer me ver? Então é uma coisa muito importante, muito grandiosa, e aí quando essa cena aconteceu eu não entendi a grandiosidade, eu não entendi, mas quem é essa pessoa, sabe? Então eu ficava meio perdido, é um filme que tem esse pequeno problema, ao meu ver, de não saber trabalhar muito bem o seu lado emocional em alguns momentos, não saber muito bem trabalhar com tantos personagens em alguns momentos, mas que ele é um filme que ele, pela grandiosidade que ele cria, ele consegue funcionar muito, como por exemplo nas cenas das peças de teatro. A gente tem várias peças que são apresentadas, e aí cada peça é introduzida com o seu título, a legenda fazia um trabalho ali de apresentar
qual que era meio que a sinopse rápida, assim, da peça, em 2 linhas rápidas. E o mais interessante era como isso ia se conectando justamente com a jornada que a gente estava vendo, que era a jornada do Kikuo, né? Porque essas peças, em vários momentos, elas trazem ali um subtexto relevante para o desenvolvimento do personagem, né? Muitas coisas que não são necessariamente ditas claramente na obra estão incluídas nesse subtexto na descrição da peça, então você consegue entender o estado emocional de alguns personagens, você consegue desenvolver o lance da rivalidade entre os protagonistas através da sinopse de algumas peças, e até a relação que eles têm com o pai, né, que é o patriarca ali, interpretado pelo Ken Watanabe. Só que essas peças, elas não fazem apenas esse papel narrativo, né, de dar contexto, de criar um subtexto interessante, elas também são lindas, sabe? Elas são muito bonitas, existe uma construção muito maneira do teatro ali dentro do cinema, né? Tipo, então você tem um enquadramento cinematográfico, mas você trabalha com os palcos, trabalha com a iluminação de palco, trabalha com a maquiagem, né? Como falei, muito bem colocada ali a indicação pro Oscar. Então é um filme que ele sabe brincar com isso, ele sabe trazer o melhor de seus momentos mais importantes, apesar de que aqui ele se atrapalha, mas ele traz uma coisa muito legal, ele traz assim realmente uma coisa de impacto e que eu acho que é um filme que ele tende a ficar na memória, né? Ele tende a trazer muitas coisas que você fica refletindo, você fica interessado no teatro kabuki. Eu fiquei muito curioso para a leitura do livro, mas até onde eu procurei eu não encontrei uma versão em português desse livro e eu não tenho nenhuma condição de ler esse livro em japonês. Inclusive o autor do livro, né, eu não falei o nome dele, mas é o Shuichi Yoshida, então fica aí a indicação para quem quiser procurar também, vai que você acha inglês e sabe ler inglês, vai que você sabe ler japonês, não sei. Eu queria muito ler, porque eu fiquei realmente muito interessado para ver essa construção, né? Se o filme de 3 horas, que cobre um período de tempo super extenso, consegue trazer esse lado tão interessante, consegue trazer um arco dramático tão interessante, como seria no livro, que eu acho que dá para desenvolver ainda mais. Eu fiquei muito curioso, eu gosto muito da montagem de Kokuho, que é uma montagem que lida, né, abarca tanta coisa. Beleza que ainda erra em alguns momentos com alguns cortes bruscos, ainda erra com o desenvolvimento de alguns coadjuvantes, mas no geral consegue dar conta de apresentar esse grande épico de uma maneira assim impactante que você, pô, filmaço, gosto pra caramba, assim, realmente saí super impressionado. Então, para Kokuho, nota 9. É muito louco pensar que esse filme ele poderia estar indicado ali na categoria de melhor filme internacional, né? Como eu falei, o Japão, né, depois de toda a euforia, todo o hype ali no país, o Japão escolheu Kokuho para ser o seu representante e ele poderia estar indicado na categoria de melhor filme internacional, enfrentando o nosso filme brasileiro, O Agente Secreto, e também enfrentando, por exemplo, o norueguês Sentimental Value, né, Valor Sentimental, que eu posso dizer que eu preferia 1000 vezes que o Kokuho tivesse entrado no lugar de Sentimental Value. Mas é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.